Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN, edição desta sexta-feira. Que bênção, hein? Chegou. Ela demorou um pouquinho. Ele tá iluminado. Ele tá iluminado. Eu acho que ele é um momento muito especial. Hoje baixou, né? Baixou. Hoje eu tô no momento meu, entendeu? Singular. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 25 de abril. O mês tá acabando. 25 o de meu abril. salário já terminou. Já era. Já mudou a cor, né? Mas ainda tem um pedacinho de mês ainda que tá complicando a situação. Um bocadinho. Mas assim, bem bocadinho mesmo, Entendi. sabe? Perfeito. Eu posso gastar por dia, eu fiz a conta hoje, William, eu posso gastar por dia até o dia 30 Tem chão, hein? R$6,70. Você tá bem. É o que eu tenho até lá, esse valor. Um pouquinho menos. Nossa, então você tá numa situação bem pior que a minha, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib. Ele é o Como é que tá o calo do pé? O calo, ele está latente, ele está evidente, eu diria, viu? Mas calos à parte, aliás, fora o calo financeiro, né? Sim, claro, né? É um outro assunto. Uma coisa é uma coisa, né? Vamos com o Arena nessa tarde. vendo, hein, cara? Uma tarde europeia, né, Carlão? Uma tarde... Londrina, né? né? Uma No tarde caso, Londrina. lá no interior do Paraná, no caso, né? No caso do Uma Paraná. tarde Londrina, né? Isso. E vamos aí falar de futebol, falar da rodada, falar do fim de semana. O torcedor do Palmeiras tá felizaço, né? Ele está radiante. Torcedor Ontem do o Palmeiras. Estevão fez 18 anos. O que você está... O Estevão, ele já foi convocado para a seleção brasileira, Certo. principal. Tá. Ele já tem um título brasileiro. Muito bem. Ele já tem um trampo da hora no futuro, a independência financeiramente financeira. já. Ele vai pro Chelsea a partir de junho, né? Depois que o Palmeiras perder, passar férias lá no Super Mundial. E aí tem... com 18 anos, o que você estava fazendo? Quais foram as suas conquistas com 18 anos, William? Com 18 anos eu estava ingressando na primeira universidade que eu comecei a frequentar, não terminar, mas eu frequentei. Uma das 8, né? Não, foram 4, mas... metade, né? Já trabalhava, na época eu trabalhava numa indústria numa refinaria de óleo de soja, olha só. Olha. E aí, acompanhando já futebol naquela época, isso foi em 94, Palmeiras, vivia a Palmeiras da Parmalat, era a grande sensação, o São Paulo também, já bicampeão do mundo. O estádio de saúde, William Cabelo, com 18 anos. Era a mesma altura, com 64, 65 quilos. Mas já gostava? Já gostava, né? De tudo? Essa época de tudo. Não. É uma cervejinha, um cigarrinho normal, tranquilo, que felizmente eu parei há muito tempo, né? E 18 anos sabe como que é, né? É a vida. Tá aflorado. Deixa eu perguntar pra Carlos Eduardo de Freitas. Vou deixar o elemento mor por último. Carlos Eduardo, boa tarde pra você. Boa tarde, 18 Antônio anos, Lupe. Estevão ontem fez gol, teve que ser substituído. Joga muito, né? E comemorou 18 anos. O que estava fazendo quando completaste 18 anos? Carlos, boa tarde. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. 98, né? 97. Pode falar a verdade. Não 90 eu faço em novembro, né? Então é mais pra 98 eu curti os 18 anos mesmo. Estava entrando aqui no São José, na ETEC, foi um tempo muito legal, uma galera legal lá. E curtindo a vida, né? Aprendendo a dirigir, né? 98 já na primeira divisão do brasileiro, né? Era um momento meio efervescente. Não, porque veja bem, o Guarani teve uma campanha histórica em 98 contra o rebaixamento, mas o Guarani festejou. Vadão. E a Ponte também escapou do rebaixamento. Mas futebolisticamente, 97 a Ponte subiu, né, da Série B. O Guarani escapou do rebaixamento na Série A, Vasco e Guarani. 97. Isso. 97 Guarani. Embora, né? Em 98 a Copa do Mundo, né? Tá chovendo aí, a Ponte aqui na tá Série A junto com o Guarani. Prazer, França A primeira rodada do Brasileirão. A primeira rodada do Brasileirão, ela foi disputada com clássicos. Sim. E em 98, Ponte e Guarani, a Ponte voltando à primeira divisão. Tá bom. O Guarani vence a Ponte por 2-0. Fábio Luciano estreia como zagueiro na Ponte. Uma estreia
pavorosa. Medonha. E depois o resto é história, O resto né? é história. O resto é história. Bons tempos, né? Mas agora Nossa, muito bom. ele também tá online, hein? Ah, 18. Ah, essa silêncio, eu quero ouvir. Ô, Fábio Chad, boa tarde pra você. Com 18 anos, você tava aprontando o quê, Chad? E aí, Lupi, muito boa tarde. Opa, Acho que ele não quer. emocionou, né? Até caiu. Emocionou. Emocionou. Não quer relembrar o passado, né? Até caiu. Até caiu, Fábio Chad. Até dá tilt aqui. Ah, agora foi. Mas foi uma época muito boa, 18 anos, estava fazendo em 99, fiz em 99, 18 anos, ano mágico também para os times de São Paulo, principalmente para o Palmeiras, né? Palmeiras campeão da Libertadores, tempo muito bom, dá até tristeza no coração de lembrar, pelo lado bom, né? Podia voltar o tempo, Melhor não, né, chefe? aquela época maravilhosa, não vou entrar em detalhes aqui. Mas era muito gostoso. Era cara. bom mesmo. Era muito bom. Bom, nós vamos falar da vitória do Palmeiras ontem, 3-2, Palmeiras 100% de aproveitamento na Libertadores e também a vitória importantíssima do Corinthians. E assim, o Corinthians jogou com um jogador a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo, só que nem parecia. Félix Torres, Verdade. o nome da fera. O Félix Torres fez o que? Hoje você falou no CBN Esportes? Mercadoria. Uma mercadoria. Mercadoria. Não, Bom, tem até. Você viu, o GE soltou a leitura labial do Hugo Souza, o Hugo pé da vida com o Félix. Mas Félix nem, Torres. nem pelo amor de precisava Deus, do né, VAR, cara? né? Félix Torres, Nem precisava. ele do se VAR, né? aplica ao jogador montanha-russa ou não? Emoção, atrás de emoção? Ah, cara, eu não sei o que se passa. Tudo bem ali na hora do jogo, o calor da partida, o nervosismo, mas tem alguns jogadores que, meu Deus, tem um comportamento muito estranho. Corinthians- O Félix Torres é brincadeira de mau gosto, né? Corinthians o que ele com o novo faz na. comandante. O Corinthians já acertou com o Dorival ou ainda A não? fumaça está sendo preparada. Preparada? Mas o que ele faz na final contra o Ah lá, Palmeiras no ah lá. Paulista, o que ele fez ontem, é sacanagem. Imagina isso aqui. Chegou do almoço? Chegou do almoço Chegou do agora. almoço. Quantas por Eliel peito, hein? Almeida. Visualmente umas 25, né? Como eu precisava ir ao banheiro. Que bom que vocês já viram o programa. Viu? Deu tudo certo. Logrou esse. O problema é agora com o pessoal da Sanada. Chama a Defesa Civil. Ainda que bem que eu tenho a desculpa da chuva, né? É verdade. Não, mas eu vim participar com vocês só 10 minutinhos, porque a gente tá em reunião. Chovendo aí, aqui Tá chovendo, Tá tia. chovendo. Tá chovendo Mas a bastante. reunião é coisa boa ou coisa ruim? É um misto. Que a coisa vida é boa, hein? equilíbrio, Ou né? Que coisa ruim. A vida é equilíbrio, né? É, depende, nós você olha O que temos, você tava fazendo com 18 nós temos anos? o Carlão, que é coisa boa, e nós temos o cabelo. que também é coisa boa. Entendeu? Boa. 18 anos, o que você tava fazendo? Nossa. Nós Faz tempo, hein? Tava igual o Ronaldinho. Como? Olhando pra um lado, Foi bem, foi bem. Mas 18 anos você já tava trabalhando com futebol? Já. Jogava. 18 Não, anos. jogava o quê? Jogava. Levou pra casa. 18 anos eu já trabalhava em rádio, já transmitia Já estava futebol. militando. Já, pera, deixa eu ver, 87, 18 anos eu tinha 2003, 2004, Carlão. 87, 97, você tinha 10. Não, você tinha 11, 12 anos, pô. 91. Ah, com 18, né? É. Acho que era 87, 2007, 2005. 2005 já. Sertãozinho Pré-Copa do tinha- Mundo. Subiu da 3 pra 2. 2005. E depois da 3 pra 1 2006. Da 2 pra 1 em 2006. Caiu do trio elétrico, você tinha quantos anos? É, quando você- 2006. Nossa. Não, foi 2009. 2009. Aí eu já tinha 21 anos. É. Foi isso. Boa. Tava já trabalhando já. Na verdade, em rádio, desde quando era menor aprendiz, desde os 14 anos de idade. Que isso. E você que tirou a total lá de Sertãozinho do Arco? Não foi. Era outra, não era essa, não. Na verdade, eu acho que eu tenho desde 14, 15 anos, eu acho que eu vou fazer 20 anos, 25 anos de rádio. Tá Só bom da isso. matemática, hein? 20, é 5 pra lá, 5 é uma... Tá Mas valendo. é assim Não, mesmo, é igual Não. alguns colegas, né? 6 numa quarta-feira, 8. Vai bem. Não muda nada, eu acho o único bem. disparando. Mas eu não sei se vocês já responderam, eu fiquei curioso do que o Chaib tava fazendo com 18 anos. Então, Ele não quis entrar em ele não detalhes. entrou em Ele não detalhes. aprofundou melhor muito. não. Ele tava trabalhando em obra. Ele só falou futebolisticamente. A gente queria saber a vida noturna. Não vai falar. Já falei o porquê que ele não vai falar. Tava estilo Batistuta já, Fabião? Esse ano fui no Carnaval de Salvador, né, em Eu 99. falei.
Falei, mas enfim. Foi a segunda vez pra lá. Foi muito gostoso, época boa. Imagina. Melhor ainda foi na década de 2000, depois que eu tava com 19, 20 anos. Aí era maravilhoso, né? Não, né? Lembranças, né? A vida de algumas pessoas é afortunada. Mas aí você, olha só como é que a coisa é diferente. Você pega Carlão entrando na ETEC aqui pra estudar, Cabelo fazendo uma das 16 faculdades que não terminou. Eliel Almeida já pequenino no rádio. Mexendo. Eu ainda nem, sei lá, tava vendendo. Tava comendo cheeseburger. Pela matéria que a gente viu. Hambúrguer Kids é meia dúzia. Aquele gigante, hein? Que Fábio Chaib já tinha ido 2 vezes passar o carnaval em Salvador, né? Salvador, pô, Ivete Sangalo, bombando. Quer comprar uma mesa de áudio? Chiclete Época do Asa de Águia. Asa de águia. Asa de águia, hein? Grande asa de Bel águia. chiclete com banana. Chicleteiro eu, chicleteira, é. Ah, não, asa de águia é voa, voa. Voa, voa. Isso é chiclete também, né? Ah, é? A música Sarcófago já foi? Ainda não. É meio triste. Ah, é? Tá pra- Sarcófago de hoje, Ponte Preta, né? Pra terminar Hoje é ponte. Olha que terminar a semana. Hoje é sempre vai macaca. ser a Hoje Ponte Preta. é macaca. E o que nós temos de música? Cara, esses dois, Esse não. eles surgiram de uma maneira muito rápida no sertanejo. Depois que surgiu Jorge Mateus, João Bosco e Vinícius, eles Cosme e Damião. Eles surgiram assim, eu falei, pô, agora vai uma dupla. Eles são um pouco mais velhos e tal. Mas eles surgiram ali naquele ato do conformismo com o sertanejo universitário, que todo mundo já falava, com a música sertaneja voltando às origens, às raízes. Uma merda. Eu não entendi o que ele falou. Mas o pessoal entendeu. Mas Henrique e Juliano faz bem. Foi bem. Uma sexta-feira com Henrique e Juliano Eu achei que ia Aumenta um falar pouquinho. Cacique e Pajé, né? Não, esses daí cantavam Puxa de Cetim. Tá. Aumenta aí. Bela escolha, ou seja, uma música recente. Acho que essa música, Carlão, é ali pro ano de... Não, vocês Isso aí foi o ao vivo deles, Isso aí acho que é uns perto de 2008, 2009. 2008 a 2010. Tô chamando você na reunião lá. E a música? E o adversário? É um adversário forte. A cor, assim? Não vou falar a cor. Uma Já cor. chegou. Uma cor só. Uma? Branco. Branco tem um monte. branco. Depende, Pode ser o São Cristóvão. São Cristóvão é só branco. Aliás, falar em branco, o Pinho assumiu a gerência de futebol do Comercial Futebol Clube, hein? Pinho, tem história, grande hein? Pinho. Velho. Nossa, Pinho. esse... Gerente Esse de rodou, futebol. hein? Nossa. Quantos clubes o Pinho trabalhou nesse Pelo interiorzão, amor de hein? Deus. Cara, eu tava num jogo. É o rei lá em Bebedouro, viu? Eu vou falar pra vocês um jogo que eu tava com o Pinho, trabalhando. O Pinho tava na beira do gramado. E aí, de repente, confusão, faltando 2 minutos, o Pinho conquistando o acesso, o Pinho cai dentro do gramado. E aí o árbitro vem, pô, Pinho, uma hora dessa, quero terminar o jogo, você também quer que termine o jogo. Passando mal, coração. Aí vem a ambulância. Aí chega o médico do clube e eu tava perto como repórter e eu achei que ele tava passando mal mesmo. Aí o médico chega assim, tal, fazendo a massagem, a força assim, vai devagar que eu tô dando migué, vai devagar. O médico forçando lá o Pinho, devagar. Cara, interiorzão é bom demais. muito legal, muita cara. história. Detalhe, a ambulância vai tirar o Pinho de maca e tal. Não, vou ficar aqui até o fim do jogo. Tomou um Dorflex Brincadeira, lá. velho. Um querendo minuto. fazer coisa O árbitro pauleira. pôs a bola ao chão e apitou o fim do jogo. Aquela confusão do adversário. Pô, faltavam 2 Tem minutos. muita história, velho. E o médico forçando lá e vai devagar. Tá igual o Marlon Freitas piscadinha, lembra? Com o Palmeiras. Cara. Mas Mas o Marlon Freitas Pinho, foi vergonhoso. Aqueles do passado, João Avelino, Varley de Galdino Carvalho. Machado, Varley de Carvalho, Nossa, Edson Só, próprio Luiz Carlos Ferreira. Luiz O Carlos, próprio como dirigente, Perichardi, Perini, Petuzini, Serrão se enquadra. Zé Carlos Serrão, grande Zé Carlos O Serrão. Benazzi, saudoso. Benazzi. Pô, Benazzi. Nossa. Wagner Pô, Benazzi. Eu lembro do Benazzi, um acesso do Botafogo, o repórter perguntou pra ele, e aí, Benazzi, gostou? Gostei, foi do bichinho, Tirou a camisa. O resultado pouco importa. Quando ele tirou a camisa, Foi não contra o quando Guarani. Ele escapou, livrou o time do Real. foi Madrid? isso mesmo. Clebinho. 2011, né? Gostei do bichinho. Ó, a mussarela dele tava. A minha é. Pô, a resenha boa também, foi o cedo. cabelo. Você não tá perdendo nada pra mussarela dele. Para, que isso, cara. Mas os treinadores saudosos Poxa, tinham era estratégias. Claro que tinham estratégias, né? Você citou alguns nomes, né? A gente lembra Alfredinho também do Sampaio, Carlos Ferreira, o Alfredinho. João Ferreirão, e Avelino. tem Luiz Carlos Martins. Martins também, rei do acesso. Edson só, você falou, mas você Edson não falou só. do Nenê Belarmino. Nenê Belarmino. Play
direita. Pisserni. É pegada. Vadão, putz. Grande era muito Jair O legal. Leão, cara. Leão, como pô, treinador, era dessa escola. É. Não era da escola mais atual, não. De nomenclaturas. Essa molecada, né? É a galera mais nova, né, que O vem. próprio Jair Pereira também, né? Pô, Jair Pereira, resenha também. Nossa. Treinador da resenha, né? Do papo Carmino Colombino. Carmino. Né? Carmino caras- trabalhou no Palmeiras, acho também. O que Carmino sempre Colombino. ficava no Velo Clube, João Valim. João Valim, pô. João Valim. João Valim. Sempre ali no Velo Comercial Clube ou contratou. Independente de Limeira. Velo Clube ou Independente de O Limeira. comercial contratou o João Valim agora, os caras derrubaram ele na Os jogadores churrascaria, né? derrubaram a churrascaria, verdade. Verdade. São treinadores folclóricos do nosso futebol brasileiro, né? O saudoso Rui Scarpino também. Nossa, Rui. Marcelo Veiga, que Deus os tenha. Marcelo Veiga. Giba. Giba. Finado Giba. Que ele faz parte dessa leva, mas quis ser um pouquinho a Sérgio Soares. Sérgio Sabe Soares. quem também gourmetizou? Wagner Mancini. Wagner Mancini gourmetizou. Começou no Paulista. Ele era mais treinador Era da resenha, nesse nível de resenha. Eu não posso deixar de citar. Adailton Ladeira. Pô, esse... Nossa, esse. Alfredinho, Alfredinho, Botafogo. Alfredinho. Só de Copa São Paulo, Ladeira tem umas 35. Mas o que ele Nossa. dirigiu, Carlão, de times da A2, Primavera, Mojimirim, Saltense, Paulista de Cândido- Jundiaí, Cândido Motense. São Carlense. Cândido Motense não tinha técnico porque não era time. Mas... Tá bom. Vai lá em Cândido Mota falar, então. Pode deixar. Mas enfim, Como é cara, que chama aquele time amador que você falou que o Chape não desistia, que você mandou um abraço? Não, um abraço, aliás, um abraço. É uma das pro grandes mágoas Ferroviário do de William Cabeça. Itaici. Eu acho que por isso a amizade dos dois ela é estremecida Foi até de- hoje, foi por causa desses disso. dias. De jeito nenhum. Não tem nada, imagina. fala um treinador da antiga aí, Scheibe. O Scheibe não conheceu. Não. Vai falar Ah, Zete. sim. Quer ver? Não, inclusive também a gente pode falar de dirigentes também. O Sérgio do Prado também que saiu há pouco do Guarani. Achei que ele ia também, falar dessa Mustafa época. Sérgio do Contursi. Pra, é Mustafa. é da Dirigente. turma dele lá. Mas é das antigas, né? Toninho querendo derrubar a Leila, né? Cecílio. O Sérgio do Prado é Palmeiras, né? Como que é o do Corinthians? O Vicente Matheus. Ô, né? Vicente Matheus. Épico, dirigente. Nossa, épico. tinha que... Antônio Roque Citadini. Nossa, o Juvenal, né? O Juvenal. Cara, São Paulo. os embates. Citadini. Antônio Roque Citadini e Marco Aurélio Cunha são. Eurico Miranda. Miranda. Vocês viram o Grandes. documentário do Eurico Miranda? Eu vi. Sensacional. Montenegro no Botafogo também. Aquela do Flamengo também, a Patrícia. Patrícia Amorim. Amorim. Ela também teve. jogar Moisés Lucarelli. Aí a Ponte mandou lá pra Mogi, lembra, Sul-Americano? Foi, lembro. Nossa, mas deu um zum. O Wilson de Barros no Mogi. Wilson. O que daqui da região, que é folclórico também. O Marquinhos Chedi. Marquinhos Marquinhos Chedi. Chedi. Bragança Paulista. Marquinhos Chedi. Reverendo Moon. Lembra? Ô, Atlético Sorocaba. Sorocaba. O Atlético fechou. Sorocaba, Fechou. Fechou. Fechou, né? Muitos dirigentes famosos do nosso futebol afora, né? 4h26, hein? Bom, tem assunto pra falar hoje ou não? Tem, aliás, o destaque Tem de um hoje. intervalo aí hoje pra chamar. Tem Série B hoje, hein? Tem Série B? Hoje hoje tem recado? Tem Criciúma e Remo, Deixa eu Vila pegar Nova lá. Chapecoense. Pega o reclame. Pra não ter Pra problema. variar, hein, escolhemos bem o nosso garoto propaganda. Garoto propaganda, eu vou te Pelo contar, amor de Deus, velho. Mas Olha, tudo tá bem. numa vontade pra fazer o negócio. O cara não Não. consegue nem andar, cara. O homem cara poderia tá ser. ficando Olha, arrastado. ele poderia ser garoto propaganda da Hiproglose, viu? Porque eu vou te falar. Anda numa velocidade, parece que a calça. É difícil, né? Tem hora que o corpo não obedece. Vitória do Palmeiras. Ô, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Ontem eu assisti o jogo Tudo do que você falou Palmeiras. agora foi mentira, então. Foi. Desde o começo do programa. Ontem eu assisti o jogo do Palmeiras. Duas situações me pegaram. Situação número 1. A altitude realmente. Ela precisa ser desumano. revista. Precisa ser revista. Ela é implacável. Com 10 minutos do segundo tempo, não teve mais jogo. Não teve mais jogo. Em condições normais, nunca que o Palmeiras tomaria 2 gols daquele time lá. O Palmeiras morreu. O Palmeiras não 2 tinha gols de perna. cabeça, né? Do meio do Da mesma Fábio maneira Gomes, né? que nos Fábio Gomes. contra-ataques do Palmeiras, a zaga do Bolívar já nem acompanhava mais. Já falava assim, vai, se der só tanto que o gol do Palmeiras, Maurício pegou a bola e fez o que fez no terceiro gol. Os caras já não tinham mais perna. E segundo, Situação número 2. aos nossos cronistas esportivos, isso envolve vocês e eu. Não discutam com a imagem. Estava assistindo ontem no canal oficial lá que estava transmitindo. Um dia você pode. Cara, Igual a roda com gigante. todo respeito, mas não discuta com a imagem ou presta mais atenção no serviço, como diria o Dandan. Dan, esse é Presta muito atenção no que você tá fazendo, meu querido. Você tá trabalhando num jogo, presta atenção no jogo.
o coitado do Estevam, jogador do 18 Palmeiras, anos, vomitando em campo lá, da situação que tava por conta da altitude. E o narrador da transmissão, Estevam, sentiu uma contusão muscular. Aí o comentarista, pode preocupar, essa contusão pra sequência da temporada, tem poucos jogos pelo Palmeiras. Aí o repórter, contusão muscular. Aí termina o jogo, o repórter vai no Estevam, contusão muscular? O que foi? Não, cara, altitude mesmo. Pô, passei mal. Você tem que desenhar o óbvio. Nossa. Cara, o cara tava no estádio. Tava no estádio. Não, com todo respeito ao profissional envolvido, com todo respeito. Mas assim, presta mais atenção no trabalho que você tá fazendo. Em momento algum ele deu sinais de contusão muscular, o Carlão. Foi óbvio que era E isso enquadra no repórter que é o Antônio Lupe, no comentarista que é o Carlão de Freitas. Gente, não tenta adivinhar, não tenta ser o agente do caos. Não, o Carlão. Não, o Carlão foi bem, não foi ele. Foram outros que foram mal. Eu não tava nem trabalhando no jogo, eu tava aqui. Mas pra você prestar atenção pro futuro. Mas esse era o recado que eu queria dar hoje. Desejo a todos uma boa sexta. Vou voltar. Eu não acredito. Ele vem aqui e fala que Carlão não presta atenção em jogo, eu também não. Critica. Eu falei que o Carlão tá assado, Fábio Scheiber era pedreiro e o cabelo tá no mesmo ritmo. Então tá bom. Vamos pro intervalo de volta. Bora! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz isso. 54867. Repórter CBN. Sexta-feira, 25 de abril de 2025. O presidente Lula compareceu hoje ao velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nas redes sociais, ele destacou a sabedoria, a coragem e a compaixão do pontífice. A comitiva que estava com Lula na despedida de Francisco inclui a primeira-dama Janja da Silva, a ex-presidente Dilma Rousseff e os presidentes do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, do Senado Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados Hugo Mota, além de alguns ministros e parlamentares. Os 7 cardeais brasileiros que participarão do conclave já estão em Roma. O último pousou hoje na capital da Itália. Eles chegaram de forma antecipada ao país europeu para comparecer ao funeral do Papa Francisco, marcado para amanhã. Ao todo, 135 cardeais poderão participar do processo de escolha de um novo chefe da Igreja Católica. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem quadro estável um dia após apresentar piora da situação clínica. A informação foi divulgada pelo Hospital DF Star, em Brasília, onde ele está internado. Bolsonaro está na UTI desde que foi submetido a uma cirurgia para desobstruir o intestino no último dia 13. O ex-presidente não deve passar por novos procedimentos no momento, de acordo com exames de imagem. Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da United Healthcare, se declarou inocente. A manifestação ocorreu durante uma audiência no tribunal em Manhattan, nos Estados Unidos. Ele foi indiciado no último dia 17 pelo crime. A Procuradora-Geral americana anunciou neste mês que orientou os promotores federais a buscar a pena de morte. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estradas. 4h36, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem acidente na rodovia Santos Dumont e a situação é complicada na região do aeroporto de Viracopos. Foi uma colisão entre um caminhão e um ônibus. Inclusive, ainda tem atendimento da ocorrência, também atendimento dos feridos. A princípio, segundo informações da Polícia Rodoviária, pelo menos 4 pessoas tiveram ferimentos aí por conta desse acidente, ferimentos leves, mas a gente está acompanhando. Inclusive, tem uma interdição também em uma alça da Miguel Melhado Campos para a rodovia Santos Dumont. Atenção então nesse trecho, principalmente para você que está saindo do aeroporto de Viracopos e vai acessar a Santos Dumont para seguir em direção do centro de Campinas por conta dessa interdição que tem então nessa alça de acesso nesse trevo do quilômetro 66. Para quem sai do centro de Campinas, vai em direção de Viracopos e também de Indaiatuba, aí a movimentação é maior na altura do Parque Osiel. Ainda desse acidente, Lupe, nesse momento também tem um reflexo já para quem sai de Indaiatuba, vem em direção de Campinas, são pelo menos 3 quilômetros de lentidão do quilômetro 66 até o quilômetro 69, então atenção ali, proximidades desse trecho, região também do Campo Belo aqui em Campinas. Falando também rapidamente de outra rodovia da região, o anel viário Magalhães Teixeira tem movimentação intensa nos dois sentidos, à altura já do trevo de Valinhos. Lupe. A gente vai ficar de olho junto com o Mário Quintino nessa situação envolvendo aí principalmente o trânsito na rodovia Santos Dumont. O Mário volta com mais informações do trânsito na programação da CBN. Atenção, começou o maior Dia das Mães do Brasil. Dia das Mães Casas Bahia, com presentes a partir de R$ 89. Corre pra loja. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito.
Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Amigo. Não tem. Não tem jogo fácil. Achar a onça. Em época de crise, o urubu vira frango. A jaula da Sussurra. Vamos lá. Que coisa, hein, cara? Se esticou todo. Ô, Bolacha, o pessoal tá mandando áudio. Os ouvintes querem participar do programa. Inclusive, ó, essa foi a mensagem do nosso grande amigo aqui, que sempre participa, o Edson Antunes. Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde. O ouvinte não vai participar hoje? Põe o ouvinte no ar, Bolacha. Boa tarde aí, pessoal do Arena Aldo Americana. Vai! Tivemos também o Afrânio. Afrânio Rio. Tivemos aí o Rio Branco, Boa. de Americano. Corinthians. Ele foi demitido aqui. O Guarani deu 4-0 no Corinthians. Clóvis, Djalminha, 94, nossa, arrebentaram com 93. E o Afrânio era o técnico do Corinthians. Foi demitido aqui no Brinco de Ouro, a torcida do Corinthians. Afrânio, Rio. E por aí vai. Vamos pro próximo. Boa tarde, pessoal. Sexta-feira é dia do resumão do Carlão. Opa, vamos lá. Vamos aos comentários mais polêmicos de Carlos Eduardo de Freitas durante a semana. Vamos ver. Ele iniciou a semana afirmando que Djalminha foi o pior jogador brasileiro no quesito passe na década de 90. É isso mesmo. Também disse categoricamente que o Grêmio Tricolor Gaúcho é um clube totalmente sem identidade, tirando repercussão na imprensa gaúcha. Afirmou pela manhã no CBN Esporte que Abel Ferreira é o técnico mais xarope da história do futebol brasileiro. Vocês são muito Carlão, não tá pra xarope, brincadeira. E na terça-feira, o que chamou a atenção, Carlos Eduardo de Freitas se mostrou muito interessado e empolgado com o jogo do vôlei Renata. Porém, no mesmo horário da partida, estava na Arena Prado jogando futebol. É isso mesmo, Carlão. Até semana que vem. Foi pessoal. mal, né, seu Carlão? Tô parecendo o Renato Gaúcho, não vai nem com o time lá na sua vida. Cara, fala com uma propriedade, o vôlei Renato dominou o primeiro set. Tá lá no futebol, né? Carlão, por essa a gente não esperava. Essa foi boa, hein? Gostei. Vocês são igual a mim, nunca viu 5 milhões no banco? Só você olhar o banco do Cruzeiro. Gabigol e Dudu. Nós aqui, né? Rogério de Sorocaba, um abraço a todos os amigos da CBN. Boa! Vamos com mais um. O que é isso? Nossa, Fábio Scheibe? Fábio Scheibe tá participando? O que é isso? Que é isso? O cara gravou o hino do Palmeiras? É o Giovanni de Campinas, de Paz de São Domingos. Como vocês estão no dia de hoje? Sextou, hein? Sextou, São Domingos. Quero fazer uma pergunta. Eu quero uma. Fala. Não é uma pergunta. Tá. É questionamento. É diferente, né? O que vocês acharam do Palmeiras? Ele na minha opinião, achei um jogo mediano para mim. Tá. Como palmeirense. A gente já falou, achei né? Jogo muito mediano. E vocês? Eu não entendi o que ele falou.
Já foi. Começou cedo. 4h43, hein? Não, o Palmeiras já falou. Vamos falar do Corinthians, hein? O Corinthians venceu. O Corinthians, ele tá vivo, mas não tá na Sul-Americana, né? Porque assim, a situação, ele tá em terceiro lugar, se não me engano, ele tem 4 pontos. O segundo tem 5, mas o segundo vai fazer um playoff com os eliminados da Libertadores. É uma confusão. É melhor não nem classificar, né, Carlão? O Corinthians parece que não tá envolvido com a competição, né? Venceu ontem, teve aquela dramaticidade, jogou com um jogador a menos, mas conseguiu a vitória. Mas o Corinthians parece que não está empenhado, né? Isso seria importante. Eu acho que o Corinthians já praticamente confirmado. Só falta colocar no Twitter e no Instagram, né? Mas acho que poderia se dedicar um pouquinho mais à Sul-Americana. É um torneio que é viável o Corinthians conquistar. Deu pra sentir o dedo do Dorival. Deu. Tem a Copa do Brasil também. Campeonato Brasileiro eu acho que fica mais por conta de Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tem possibilidades de brigar por Copa Libertadores, mas poderia se dedicar à Copa Sul-Americana. É um título que o Corinthians não tem, um título internacional. E assim, uma certa sequência de trabalho já dá uma resposta. Por que não? É o que o Carlão falou. Orlando Ribeiro ontem, né? Orlando Ribeiro. No comando técnico. Eu acho que contra o Flamengo também vai ser, né? Mesmo com o Dorival. Vai ser. E aí fica a expectativa do anúncio do Dorival. Vai, Chaib. A situação do Corinthians na Sul-Americana tá no grupo C, né? O Huracan tem 7, o América de Cali tem 5, o Corinthians tem 4. Lembrando que o Corinthians tem mais 3 jogos, dois deles fora de casa, né? Pega o Huracan e o próprio Racing, né? O lanterninha do grupo, mas faz essa decisão contra o América de Cali, possivelmente vislumbrando a segunda colocação do grupo, né? O Corinthians deve acertar hoje com o Dorival. Ô, Lupi, sabia que dos 20 times da Série A do Brasileirão, o Corinthians vai ser o 14º equipe que o Dorival vai dirigir na carreira, sabia? Tá bom. 20 times, dirigiu 14 já. Isso é normal hoje, né? O pessoal hoje é a rotatividade dos técnicos, né? Que a gente sempre fala. Uma hora tá no Ceará, aí vai pro Flamengo, aí vai pro Palmeiras, aí vai pro Santos, aí vai pro São Paulo. E Dorival... Aí vai pro Brasil, volta pro Corinthians, aí depois vai pro Inter, aí abre uma brecha no Grêmio, vai pro Grêmio, aí o Atlético não tem técnico, vai pro Atlético, aí o Vasco demite o amigo lá, vai o Carilha, aí vai o Dorival. Então é um ciclo, né? Carrossel, né? E o Dorival fechando os 4 grandes, né? Os 4. Santos, Palmeiras e São Paulo, e aí pra fechar os 4, o Corinthians aí. Gostado que o Dorival fez carreira no Grêmio, né, como jogador, mas não dirigiu o Grêmio ainda na carreira como treinador. Calma, já dirige. Jogou no Grêmio com o Denner, se eu não estiver enganado. Com o Cuca, né? Não foi com o Cuca também? Eu acho que jogou com o Denner, foi em 93, acho que o Dorival jogou no Grêmio, o Denner jogou nessa... O Dorival, ele fez muita carreira no interior de São Paulo, começou na Ferroviária, em 83, de Ribeirão Preto. 84 ele vem pro Guarani. Matonense. Marcou um golaço importante na Matonense. Gol do acesso. Ele foi auxiliar, olha só como que é a vida, né? Ele foi auxiliar técnico aqui no Guarani na época do Ferreirão, ele foi auxiliar do Ferreirão. O Dorival Júnior. Já foi anunciado ou ainda não? Não, oficialmente não. Mas dá um F5 aí pra gente. Vamos lá, alô Corinthians. Enquanto isso eu vou ler a mensagem aqui do Joselito, ó. Boa tarde, mandou 4h35 pra avisar a colisão entre 3 carros na marginal da Anhanguera, antes do que esse tempo logo lá em cima da ponte da Anhanguera. Eu não entendi isso aqui. Da ponte que passa pela John Boy. Nada grave, mas a curiosidade das pessoas tá fazendo o trânsito ficar mais intenso. Se você tá passando então pela John Boy, vai embora. Sim, Deixa que o pessoal lá resolve, vai dar tudo certo. Se não tem vítima, é bem melhor, né? E aí daqui a pouco a coisa flui. Dirigente, o Moraes foi quem mandou mensagem pra gente, final do telefone 9239, Romeu Ítalo Ripoli. Que Piracicaba. Opa, que é o lembrança Ferreira também. Pinto do Juventus, né? Cara, o final do telefone 8015, é o nosso amigo Gustavo Lauves da Unicamp. Félix Torres é um Célio Silva com grife, ou um Gralac melhorado. Nossa, Célio Silva jogava muito, fazia uns golzinhos de falta. Ele faz uma pergunta aqui que eu até hoje comentei com vocês no intervalo do CBN Esportes. Gente, o jogador de futebol, ele precisa entender. Qualquer outra profissão, chega um momento que você precisa parar. Mas você precisa parar. O grande Cássio, ídolo do Corinthians,
Tá meio... Tá na hora de parar. Ontem, na minha opinião, foram dois frangos. Falhou, mas há muito Galetinhos? tempo. Sim, E já falhas. E já tem falhado há algum tempo, né? Até nos últimos momentos dele no Corinthians já não era aquela assumidade, né? A história jamais vai ser apagada, é um atleta sensacional. Ídolo, né? Um jogo ídolo. Gigante. Tá louco, gigantesco. Mas realmente não passa por um bom momento. Mas a comparação, Célio Silva foi um baita zagueiro, campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, agora o Félix Torres é uma bomba relógio. O Gralac ainda foi pode entrar. O Gralac, então, se aplica. O Gralac, ele chutava muito. Paraná, né? Paraná Clube, ele chutava muito, era um cavalo pra chutar. Agora o Félix Torres é muito maluquinho, né? Não precisava, né? Tá louco. Boa tarde, pessoal. O que vocês acharam do Benedetti, menino de 18 anos, Palmeiras, fruto né? de nossa cidade, Lençóis Paulistas? Olha aí. Terra de Marcos também, não é? Lençóis Paulistas. O Marcos é de Oriente, mas ele jogou no Lençoense, né? Quem mandou mensagem pra... 14, é de lá, que legal. Como é que ele chama? Eu não tenho o nome dele. É o Bird, final do telefone 8565. O Benedetti é zagueiro do Palmeiras, né, Jaime? 1,92 m, Benedetti, zagueiro alto, né? Ontem entrou mais uma vez, teve possibilidade de entrar durante o Campeonato Paulista também. Era do Sub-20 do Palmeiras, tá ganhando oportunidade. O Abel Ferreira gosta muito dele. A Ângela, ela faz uma pergunta: existem regras específicas para jogos em altitudes elevadas? Não. A Libertadores não. A Bolívia, nas eliminatórias, está jogando em El Alto, que é mais alto ainda. São 4.300 metros acima do mar, quer dizer, para ganhar a possibilidade de vencer as partidas realmente, porque a gente sabe que vem para cá é outro futebol, né? E eu acho que hoje é até pior essa situação em virtude desse calendário, né? O jogo de futebol mudou muito, ele é muito desgastante em relação a outros tempos, até a década de 90, que o Brasil perde a primeira na história das eliminatórias 93, né? La Paz, frango do Tafarel e tal. Echeverri, 2-0, e teve o chá de coca do Zete. Nossa, aquele jogo foi danado. Foi um combo de guerra, um fuzuê. O problema do sarcófago não é apenas as músicas ruins. Tem também esses cantores péssimos. Final do telefone 7079. O Sérgio que mandou a mensagem. Não é o Sampaio, tá? Sérgio que mandou mensagem. Dá uma segurada criticando aí, o quadro. No caso, as músicas escolhidas. Dá é o senhor quem pega as músicas. Deu um bom final de semana. Volte sempre. Obrigado pela audiência. Técnico das antigas, Joel Santana. Dirigentes, Eurico Miranda. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Se contratado, Dorival no Corinthians vai enfrentar uma rejeição muito grande por parte da torcida do Corinthians. Será? É o Cláudio que faz a pergunta. O Dorival, tem rejeição? Não tem, eu acho que não. O Dorival é um cara que, apesar de ter trabalhado nos grandes clubes, sempre foi respeitoso. Ele transita bem, né? Sempre. E tanto é que ele tem ele tem mais identificação com o Palmeiras, né? Tem o Dudu, que é da família dele, foi jogador do Palmeiras, mas ele nunca desrespeitou os rivais, né? Então por isso tem livre acesso. O Wagner de Hortolândia fala: pessoal do Arena, só queria dizer uma coisa, esse senhor Abel acha que inventou o futebol brasileiro, critica a torcida, critica juízes, critica imprensa esportiva, enfim, ainda bem que não ganhou nenhum mundial e nem vai ganhar, porque Deus... Essa palavra é forte. Nossa. Deus não dá asa à cobra. Não, Abel, eu acho que ele não tá acostumado ainda. Eu tenho, assim, muita rejeição com relação ao comportamento dele nas entrevistas, a maneira como ele faz o nós contra eles, né? Pra tentar motivar o grupo, talvez. O Fábio até tocou no media training, o que pode ser. O Filipão fazia muito isso, mas me incomoda, realmente me incomoda. Uma marcação em cima da imprensa. Me incomoda. Agora, a competência dele é indiscutível, tá louco. O Denis tá mandando mensagem pra gente. Boa tarde, pessoal. Denis. Grande Denis. DJ Orlando Ribeiro foi campeão pela A2 em 98 com União Barbarense. Zagueirão. Contra a Ponte. E ele tá mandando um abraço especial Benazzi, pro primo dele, o Ricardo. Ricardo é primo do Denis. Grande Denis. Quadrangular foi Ponte, Barbarense, Noroeste e América de Rio Preto. O Fernando Gramari, nosso amigo Gramari, Lauro Moraes e Beto Zini. Lauro Moraes e Beto Zini. Beto Zini, que é o pai do Nenezini lá do Primavera, né? Grande Beto. O Nenezini é gente boa, hein? O Beto também é uma figura. Tem os seus problemas com o Guarani e tal, mas é uma figura. Lauro Moraes, eu conto rapidamente. Lauro Moraes tem uma passagem muito bacana com ele. Conta pra gente, essa experiência maravilhosa com a gente. O momento é seu. Eu estava num restaurante tradicionalíssimo de Campinas. Qual é o nome? Ele existe ainda? Depende. Eu posso falar? Fala! Rosário. O Rosário. Tá bom. O Rosário. Eu estava no Rosário e fui Não existe mais, né? Fui tomar um chopinho.
Quem que estava lá? Lauro. Senhor Lauro Moraes. Só o que me causa zero espanto é você ter ido lá tomar um chopinho. Você fala, fui tomar uma água. Aí eu falo, ô louco. Não, fui tomar um chopinho. E aí fiquei um dedinho de prosa com o Lauro Moraes, uns 10 minutos. Cuidado dele. Seu presidente, aliás. Não. Lauro Moraes, ele disse o seguinte, eu fiz uma pergunta pra ele. O senhor, professor, o senhor voltaria pra Ponte Preta? Ele tomou um gole, daquele gole gostoso, assim, falou, se a Ponte Preta precisar, eu estou aqui. Lauro Moraes. Mas você sabia, corre a boca pequena, que logo nos primeiros dias de gestão em Berlim, com muitas dificuldades financeiras, o Lauro Moraes deu um aporte. Mesmo já velhinho e tal, mas Lauro tem muito recurso, né? O cabelo vai lembrar também, o Carlão deve lembrar, o Luke provavelmente também. Mas aqui em Itu também tem um folclórico dirigente também, o Major Vieira, lembra dele? Major Vieira. Teve o Oliveira Júnior, né? Oliveira Júnior também. Como é que chamava aquele do Corinthians? Não é Vicente o... Matheus não, do Alibi. Do Alibi. Mas o do Ituano... A imagem dele tá na minha cabeça. Um grande benfeitor é o Nelson da Esquincariol, né? Nelson. Esse que colocou o Ituano, levou o Ituano pra... Nelson. Ô, Cabelo, vamos lá. Nós temos rodada cheia do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Jogos interessantíssimos. Por exemplo, nós temos nada mais, nada menos do que um Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians domingo. Esse jogo, Flamengo e Corinthians domingo, 4 horas da tarde, lá em Flamengo. Lá em Flamengo. É o suco do futebol brasileiro. Horário bom. 4 da tarde. Palco bom. Aliás, e duas grandes torcidas. Evento de 60 anos da Rede Globo. Aliás, vai ter um pré-jogo pra quem gosta de acompanhar o passado, acompanhar, sentir um pouco o que era, né? As transmissões começavam antes, aquele giro dos repórteres, vestiário, aquela abertura, entrevistas, abertura, comentarista, vamos pra escalação e apita o árbitro. Acompanhem Flamengo e Corinthians na Globo 4 horas. Não vai ser um jogo, será um evento. Vai ser um evento. Mas vai ser, o cantor Belo, aliás, estará se apresentando. Então esquece tudo que a gente falou. Não, mas a expectativa é de um grande jogo. Sim. Até o Flamengo, a gente sabe que quando tá interessado, joga, e o Corinthians também não vai querer dar uma resposta. Quem sabe até de técnico novo? Vamos aguardar. Será que estreia? Não. Mas vai estar nos camarotes. Tem que registrar no verdade. Hoje é sexta-feira. Mas mesmo se tivesse você tá fazendo coisa errada aqui. É lamentável. A situação é caótica. Ô, Cabelo. Sim. O Carlão de Freitas, ele tem um recado especial, não só pra você, nem só pro Chaibe, mas pra todo mundo que tá sintonizado na CBN pelo FM e pelo YouTube, Carlão. Então vamos lá, Antônio Lupe. Na BYD Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Daruge você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Acessem www.byddaruge.com.br. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão.
Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Na hora do vôlei, aproveito para mandar um abraço pro Mauricião Braz, hein? Tá indo embora, falou abração pra vocês. Hoje é dia de tomar aquela fria. Grande Mauricião. É o seguinte, hein? Falando em Maurício, tem Maurício Borges no Vôlei Renata. Opa. Maurício Borges estará presente amanhã, 9h, lá na Arena Suzano, palco do duelo entre Vôlei Renata e Suzano. Na série, Campinas vence por 1-0. A primeira partida aconteceu no ginásio do Taquaral. Se Campinas vencer amanhã, garante vaga na decisão da Superliga. Em caso de vitória do time da Grande São Paulo, aí acontece o jogo 3, que está agendado para terça-feira da semana que vem, no ginásio do Taquaral. Mas Campinas, se vencer, mais uma vez, carimba o passaporte para a decisão da Superliga. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hoje não tem tempo pra mais nada. Jogo de hoje: Ponte Preta e Barueri. Pra quem está no YouTube, vai acompanhar o vídeo com imagens. A gente vai acompanhar aqui no UFM o áudio da reportagem exibida na época. Sucesso só na bola parada. No escanteio cobrado por Juan, Gum faz de cabeça. 1-0. Ela começa a se desenhar quando Leandro Castan empurra Danilo Neco na área. Neco não dá nenhuma chance ao goleiro René. Dois Barueri 0, a ponte de Gilson, Guilherme, Jean, Gum e Marrom, Deda, William, Juan Marquísio, depois Tinga e David Denner, depois André, Danilo Neco e Márcio Mexerica, depois Maria, o técnico Marco Aurélio Moreira. Um ótimo final de semana pra todo mundo, com muito juízo. A gente volta no final de semana com a programação do Futebol Globo CBN. O Arena retorna na segunda-feira. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu! Arena CBN. Oferecimento melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD